Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, com vocês aqui novamente é o Luiz. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma atualização aqui da carteira que eu fiz hoje, né? Então, pessoal, eu fiz uma venda e eu comprei mais cota, pessoal, de um outro fundo imobiliário. Como vocês podem ver, eu estou aqui na carteira no Investidor 10, onde eu faço meus lançamentos. E aí, pessoal, é o seguinte, eu tenho na minha carteira atualmente 23 fundos na carteira. E esse é um dos motivos dessa atualização que eu venho já fazendo na carteira, já tem inclusive um tempo. Porque antes, pessoal, eu estava até investindo até em alguns fundos muito ruins, principalmente lá em 2023, quando eu comecei a investir, por exemplo, no TORD 11, no VSLH 11, uns fundos muito ruins na minha carteira, e minha carteira estava assim, péssima mesmo. E atualmente, pessoal, ainda eu continuo ainda com 23 fundos na carteira, só que eu quero diminuir a mesma quantidade que eu estava também de ações na carteira. E aí hoje eu já consegui já dar uma enxugada boa nas minhas ações e consegui ficar com 15 ações, né? Depois eu quero até compartilhar com vocês as minhas ações e também compartilhar todos os meus fundos imobiliários. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar somente nesses dois fundos aqui, para a gente poder não fugir muito do tema. Então, pessoal, então eu estou querendo buscar dar uma enxugada desses 23 fundos imobiliários na carteira para mim poder estar dando uma diminuída, talvez ali chegar pelo menos em 15 fundos na carteira. Eu acho que para mim vai ser ideal, né? Até pela questão do valor que eu tenho investido. Então, o fundo que eu vendi hoje, pessoal, foi o Kizu 11. Ele, pessoal, é um FOF, ele não é um fundo ruim. Ele tem bons ativos na carteira, ele é um fundo assim sem dor de cabeça. Então, para quem está iniciando, para quem está começando, ele é um ótimo fundo assim para início, né, de uma carteira, assim para pessoa que às vezes não acompanha muito o relatório gerencial, não quer ter muita dor de cabeça, ele é um ótimo fundo. E aí, pessoal, eu tenho 10 cotas dele, eu tenho 10 cotas nele, e aí o preço que eu tenho nele, né, é 7,83, e o valor de mercado dele hoje ele está 6,76. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui com um prejuízo nele, né? Então aqui, se a gente pegar aqui a calculadora, vou pegar aqui para a gente poder calcular aqui junto. Depois eu quero só compartilhar também com vocês aqui um relatório que eu fiz aqui no Word, e aí eu vou colocar aqui na tela aqui para a gente poder fazer todas as considerações. Mas já fazendo o cálculo aqui, pessoal, então esse é meu preço médio de 7 e 83. Então aqui, pessoal, eu tenho 10 cotas nesse valor aqui de 7,83. Então o valor de mercado dele está menos 6,76. Então, pessoal, eu estou perdendo aqui em cada cota, eu estou perdendo aqui R$ 1,07. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, vezes esse valor aqui, vezes as 10 cotas, então eu estou perdendo aqui 10,70 de valor patrimonial no fundo, né? Só que aí, pessoal, o que acontece? Você só assume esse prejuízo no fundo imobiliário se você vender. Pode ser que um dia ele volta a esse valor aqui de 7,83, talvez até mais, né? Ele volta a se valorizar. Mas aí, pessoal, eu assumi esse prejuízo pela questão que eu estava analisando, e como eu falei para vocês, eu estou querendo dar essa enxugada na minha carteira, né? E o outro fundo, pessoal, que eu tenho ele aqui, que é o Life 11, ele é um fundo híbrido. E aí, pessoal, ele investe em ativos reais, né? No caso aqui, como imóveis, empreendimentos, ativos financeiros, como CRIs e operações estruturadas. E aí, pessoal, eu estava também pensando de vender ele, porque assim, o Life 11, ele é um fundo high yield. E aí, pessoal, como ele é um fundo high yield, ele é um fundo bem arriscado pelas operações dele. Então, assim, tanto é que ele é indicado assim para investidor arrojado, né? Assim, que busca altos retornos, mas também que aceita correr aquele risco. E aí, assim, pessoal, o Life 11 eu só tenho duas cotas dele, já tem um tempo que eu tenho duas cotas dele.
E aí eu coloquei duas cotas porque ele sempre veio pagando altos dividendos, né? Confesso que nesse caso aqui do Life 11 eu entrei nele por questão assim de dividendo mesmo, porque ele tem até uma liquidez bem baixa e tal. Mas é um fundo com a gestão ativa. E aí assim, seria, pessoal, aquela pimentinha na carteira que eu queria colocar. E por isso que eu deixei duas cotinhas aqui congelando. E na época que eu paguei aqui nele, eu paguei R$ 9,97. E o valor aqui de mercado tá R$ 8,18. Então, pessoal, pegando aqui novamente aqui a calculadora, a gente fazendo aqui, então, ó, tem um 9,97, né, nesse valor aqui das duas cotas, e aí com menos a cota aqui de mercado, que está no valor aqui de 8,18. Então, pessoal, eu estou perdendo aqui, nessas duas cotas aqui, 1,79 vezes 2. Então, eu estou perdendo aqui 3,58 aqui no fundo, caso eu fosse vender ele hoje e assumir esse prejuízo. Só que aí assim, pessoal, eu resolvi que o Life 11, eu falei, eu vou ficar com ele mais um pouco na carteira. E aí eu falei, eu vou deixar ele como uma pimentinha na carteira. Embora eu tô querendo dessa enxugada dos 23 fundos na carteira, eu falei, eu vou deixar ele como uma pimentinha ali e vou pegar os proventos, porque ele vem sempre pagando os proventos bons. E aí eu peguei, pessoal, e vendi o Kizu, essas 10 cotas, peguei o valor do Kizu 11 e coloquei tudo aqui no Life 11. Eu ainda não fiz aqui o lançamento, não tem como eu gravar aqui para vocês aqui a minha corretora, que é no caso a Nubank, né? Ela não aceita nem tirar print, nem você gravar ali no celular. Então eu vou estar fazendo aqui o lançamento aqui juntamente aqui com vocês, né? Porque eu já fiz essas operações hoje no final da tarde. Então, pessoal, eu resolvi, né, colocar aqui no Life 11, deixar ele como uma pimentinha aqui na carteira, e aí eu consegui comprar dessas 10 que eu vendi, eu consegui comprar 8 cotas aqui do Life 11 e agora eu vou passar a ter 10 cotas dele. E aí eu já vou pegar já os dividendos que já está provisionado aqui do fundo, né? Entrando aqui, pessoal, aqui no Life 11 aqui, continuando aqui no Investidor 10, no momento atual aqui, pessoal, ele está aqui com o valor aqui de 8,23, né? Valor da cota dele. A gente descendo mais aqui embaixo, eu quero aqui já compartilhar aqui com vocês aqui. Ele vem sempre, pessoal, aqui pagando dividendo. Eu colocando aqui no último aqui, então aqui, ó, você vê que ele começou a pagar dividendo aqui, ó, de pagamento aqui foi dia 7/6/2022. Ele pagou aqui 16 centavos aqui. Ele sempre veio pagando aqui, pessoal, ó, 14, 13, sempre veio pagando aqui 15, sempre veio com essa pegada de pagando muito provento. Só que é aquela, que nem eu falei no início do vídeo, ele paga muito, mas também ele tem uma operação bem arriscada, né? É um fundo com risco. E aí, pessoal, voltando aqui, ele vem sempre pagando aqui esses proventos. Então, a gente pegando aqui já desse ano, você vê que ele vem ser aqui pagando aqui 14, 12, vem nessa pegada aqui de pagando 12 esse ano todo, né? Inclusive até o final do ano ele vai estar pagando 12. Como a gente pode olhar aqui, pessoal, no relatório gerencial, aí ele divulgou que o último relatório gerencial dele, dia 3/10/2025, a gente consegue ver aqui já que ele já deu essa previsão, né, de dividendo até o final do ano pagando 12 centavos. A gente já vindo aqui no relatório gerencial, já indo aqui na parte aqui da distribuição de provento, a gente já consegue ver que de janeiro ele veio pagando aqui 12 centavos e ele vai permanecer, pessoal, pagando 12 centavos já projetado até dezembro de 2025. Ele já vem aqui já pagando esses 12 centavos conforme está dizendo aqui no relatório gerencial. E aí, pessoal, então a gente voltando aqui para minha carteira, eu quero aqui compartilhar aqui com vocês aqui um relatório aqui que eu fiz aqui no Word, das operações que eu realizei hoje, né? Então, como vocês podem ver aqui, venda de FIIs aqui 2025, né, 15/10, inclusive eu até já deixo essas anotações aqui até para mim poder fazer minha declaração de imposto de renda. E aí, pessoal, então tá aqui, ó, eu vendi aqui o Kizu 11 com prejuízo aqui, assumi o prejuízo de 10,90, deu o total de 67,37. O valor da cota que eu vendi, pessoal, foi de 6,74. E o valor da cota
da compra, né, que é o valor do meu preço médio, era de R$ 7,83. E aí, pessoal, com essa desvalorização aqui, né, eu tive um prejuízo aqui de R$ 10,90. O total aqui de proventos recebido dele, pessoal, foi R$ 22,10. E tem essa taxinha aqui da venda aqui da B3 aqui de 3 centavos. Então, pessoal, pegando aqui novamente aqui a calculadora, eu consigo aqui fazer aqui para vocês, ó. O que eu gosto do fundo imobiliário, que a gente não sai totalmente no prejuízo, pelo menos na minha análise, na minha avaliação. Eu tiro isso de exemplo quando eu comecei a investir lá em 2022, que eu tinha somente criptomoeda na carteira, né? E eu só investia só em cripto. E aí, pessoal, quando uma cripto que você comprava ali, que você colocava, por exemplo, R$ 100, se ela desvalorizasse, você assumisse o prejuízo e vendesse, você tirou somente, por exemplo, aqueles R$ 80, quer dizer, você ficou totalmente no prejuízo. O bom do fundo imobiliário, pessoal, na minha avaliação, que não. Por exemplo, eu assumi realmente o prejuízo aqui, só que o que ele me pagou de provento, eu consigo abater esse prejuízo e, na verdade, eu ainda continuei no lucro ainda com ele. Então, ó, nesse período aqui, ó, eu recebi aqui 22,10 com essas 10 cotas, só que menos o prejuízo que eu tive da venda, que foi de 10,90, né, com menos 0,03 aqui ainda, colocando ainda a taxinha da B3 ainda. Então, pessoal, eu ainda estou no lucro ainda positivo ainda de R$ 11,17. Então, de R$ 11,17. Então, eu ainda saí ainda com lucro ainda no QISO 11, mesmo assumindo esse prejuízo, né? Então, assim, eu não perdi aquele valor, né, que eu investi ali no fundo, mesmo há tempos atrás, né? Eu ainda consegui ainda sair aqui no lucro, né? É aquela, talvez pode ser que você nem ganhou e nem perdeu, mas ali o principal que você investiu ali ainda ficou preservado, né? Às vezes também pode acontecer isso, né? De sair naquelas, né? Às vezes você assume o prejuízo de um fundo e fica elas por elas, né? Então, pessoal, eu peguei esse valor aqui de 67,37 e aí eu consegui aqui, pessoal, comprar 8 cotas aqui do Life 11. E qual que foi a minha estratégia aqui, pessoal? Eu consegui diminuir consideravelmente o valor do meu preço médio no Life 11, que no caso saiu de R$ 9,97 para R$ 8,58 com essas 8 novas cotas que eu comprei, que saiu no total aqui de R$ 65,87 no total, que cada cota saiu por R$ 8,23. E aí, pessoal, então eu abaixei aqui naquelas outras duas cotas que eu já tinha, eu consegui abaixar 1,74, né, em cada cota, eu consegui abaixar. E o total de proventos que eu recebi dessas duas cotas foi de 6,63 no tempo todo, né, que eu estava investindo no Life 11. E a taxa também aqui da B3 aqui foi de 3 centavos. Coloquei uma observação também para poder compartilhar com vocês. Com essas duas cotas na carteira, eu estou tendo uma taxa de retorno anual de proventos de 14,84%. Então, anual, no ano eu estou tendo aqui essa rentabilidade. Então, você vê que o Life 11 ele dá uma rentabilidade extremamente alta, muito boa, né? Mas com aquelas ressalvas, né, de um fundo arriscado, né, com operações de risco. Então, pessoal, agora com essas 8 novas cotas, com certeza, e abaixando aqui meu preço médio, com certeza eu vou conseguir aqui uma rentabilidade ainda maior, que é que nem eu falei, eu vou deixar ele ali como uma pimentinha ali na carteira ali, para mim poder estar surfando aí nesses dividendos aí, nesses proventos que ele vem pagando. Então você pode ver que ele sempre vem pagando ali, sempre acima de 12 centavos no mês, ele nunca que pagou ali menos. Então, pessoal, como ele projetou isso até o final do ano, vamos imaginar que ele caia para 11 centavos ou que ele caia para 10 centavos. Se ele cair para 10 centavos, como o meu preço médio agora está de 8,58, meu novo preço médio, então, pessoal, eu ainda vou estar tendo uma rentabilidade ainda muito boa nele,
Porque, quer dizer, se o fundo está pagando 10 centavos e eu compro a cota a R$ 10, então quer dizer que eu estou recebendo dele 1% ao mês. Então, como aqui eu estou com o valor aqui de 8,58 e o fundo pagar ali 10 centavos, então com certeza eu vou estar com a rentabilidade aí provavelmente de uns 12, aqui eu estou fazendo mais de cabeça, né? Mais ou menos, né? Com essa margem de erro aí, praticamente de uns 12% ali, né? No caso, ao mês, né? E aí, pessoal, eu quero aqui agora lançar aqui juntamente aqui com vocês, vou voltar aqui novamente aqui na carteira. Então vamos lá, pessoal, vamos aqui fazer o lançamento. Então vou começar aqui pelo KISO 11, adicionar lançamento. Aí eu coloquei aqui venda. Aí aqui foi 10 unidades. Aqui o valor aqui, pessoal, da venda. Deixa eu só pegar aqui. Foi de 6,74, que foi a mercado. Aqui a taxa aqui da B3 eu não vou nem colocar, pessoal. E aqui ficou no valor aqui de 67,40. Salvar. Pronto, salvei aqui, pessoal. Pessoal, então, na hora que atualizou aqui, já saiu aqui o KISO 11, só que aí, pessoal, tá dando um bug aqui na carteira. Não sei se está acontecendo aí com vocês aí no Investidor 10, que já tem essa semana aí que eu já venho notando isso, pessoal. Ele tá bagunçando aqui tudo, né? A quantidade de cotas que você tem, sumindo alguns fundos aqui que você tem. E aí, às vezes, durante o dia normaliza, aí outro momento, quando você vai acessar novamente, já está todo bugado. Tanto é que vocês podem ver que nem está aparecendo aqui mais o Life 11. E olha só para você ver, eu tenho a quantidade de 23 ativos e está aparecendo aqui bem pouco. Mas mesmo assim, pessoal, vou fazer aqui o lançamento aqui, sem ser no próprio ativo. E aí aqui eu vou adicionar aqui lançamento. E aí eu vou colocar o FII aqui. Então, como foi compra, né, fundo imobiliário, vou colocar aqui o Life 11, já apareceu aqui. E aqui foi na data de hoje. A quantidade aqui, pessoal, foi 8 cotas que eu consegui comprar. Eu consegui comprar, pessoal, nesse valor aqui que eu passei aqui para vocês, que foi de 8,23. 8,23 e aí eu vou salvar. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no lançamento. Como eu mencionei para vocês que lá não está aparecendo mais o Life 11, né? Alguns ativos sumiram lá da carteira, mas é um bug aí, né, do Investidor 10. E aí então tá aqui, pessoal, fiz a venda aqui do KISO 11, né, 10 unidades, né, nesse valor aqui de 67,40 aqui o total. E aí com esse valor, pessoal, eu consegui aqui comprar 8 cotas aqui do Life 11 por 65,84. Então, pessoal, agora a gente fazendo o cálculo aqui novamente, aqui vou pegar aqui a calculadora. Então, como lá já está previsionado, pessoal, dele pagar até o final do ano os 12 centavos, então com essas 10 cotas aqui, eu vou estar recebendo aqui vezes 0,12, pelo menos já confirmado para esses próximos 2 meses, né, que é o mês de novembro e dezembro. Então eu vou estar recebendo aí, pessoal, no próximo mês eu vou estar recebendo 1,20, né, com mais 1,20, vou estar recebendo aí 2,40 também, pessoal, de proventos aí até o final do ano com essas agora novas 8 cotas, né, que no total somou as 10, né? E aí agora vamos esperar aí para o próximo ano aí, para ver se ele vai se manter pagando aqui esse provento. E como eu falei para vocês, né, vou deixar ele aí na carteira aí só para poder pegando aí esses proventos aí com altos, né? Tendo essa um pouco da rentabilidade um pouco alta aí, só como uma pimentinha ali na carteira mesmo, e também com pouca quantidade, né? Com poucas cotas, sem muita exposição ali.
Tá bem, pessoal? Então, é isso que eu queria aqui compartilhar aqui com vocês. Deixa no comentário aí se vocês têm o Life 11, se vocês investem nele, se vocês também investem no Kizo 11, o que vocês acham desses dois fundos. Comentam aí, deixa no comentário aí a opinião de vocês aí. Peço para vocês aí uma força, para vocês poderem deixar o like, me dê essa força aí no canal, para vocês poderem me acompanhar aí nos vídeos aí. Caso vocês não sejam inscritos, se inscreve aí no canal. Um abraço para vocês, até a próxima.